E aí, meus amigos, cês estão bom? Eu tô bom. Os canais de Amsterdã brilham sob a luz suave dos postes, criando um cenário quase mágico que atrai tanto moradores quanto turistas. O ar está cheio com o murmúrio de conversas e risadas que escapam dos cafés aconchegantes, onde as pessoas se reúnem para compartilhar histórias e momentos. Esta é Amsterdã depois do anoitecer, uma cidade que pulsa com uma energia única, onde cada esquina revela uma nova faceta da vida noturna vibrante. Turistas lotam o Red Light District, um labirinto de ruas estreitas onde vitrines exibem a prostituição legalizada da cidade, um reflexo da abordagem pragmática da Holanda em relação a questões sociais complexas. O aroma de cannabis flutua dos coffee shops, onde os clientes desfrutam abertamente dessa substância que, de outra forma, seria controlada, criando um ambiente de liberdade e experimentação. Amsterdã, à primeira vista, parece ser uma cidade que abraça a liberdade em suas muitas formas, desde a arquitetura histórica até os espaços verdes onde as pessoas relaxam. Mas, sob a superfície, existe uma história mais profunda, uma narrativa que se desenrola ao longo dos séculos. A Holanda, e Amsterdã em particular, são frequentemente citadas como exemplos de uma sociedade que equilibrou com sucesso a liberdade individual com a responsabilidade social, um equilíbrio delicado e constantemente ajustado. Esse ato de equilíbrio não é isento de complexidades e contradições, refletindo as diversas opiniões e debates que permeiam a sociedade holandesa. Para entender o modelo holandês, é preciso olhar além do superficial e mergulhar na história, nas políticas e nos debates em andamento que moldam a abordagem única desta nação. Uma abordagem que evolui constantemente. A jornada da Holanda em direção à sua reputação liberal está enraizada em séculos de evolução cultural, filosófica e jurídica, cada etapa contribuindo para a sociedade que conhecemos hoje. Desde a adoção precoce da tolerância religiosa pela República Holandesa até seu trabalho pioneiro em direitos humanos, as sementes da liberdade individual foram semeadas desde o início, florescendo ao longo dos anos. Esse espírito progressista se manifesta na abordagem do país em relação a questões delicadas como o uso de drogas, trabalho sexual e direitos LGBTQ+, áreas onde a Holanda frequentemente lidera com políticas inovadoras. A abordagem da Holanda não é promover ou endossar essas atividades, mas sim gerenciá-las de maneira que minimize os danos. Em vez disso, trata-se de pragmatismo e redução de danos, uma filosofia que busca soluções práticas para problemas complexos. Ao regulamentar o que outros países frequentemente criminalizam, o governo holandês visa minimizar as consequências sociais e de saúde negativas frequentemente associadas a essas atividades, criando um ambiente mais seguro e controlado para todos. No cerne do contrato social holandês reside uma crença profundamente arraigada no direito do indivíduo à autonomia e autodeterminação. Os holandeses prezam suas liberdades pessoais e defendem ferozmente seu direito de fazer escolhas sobre suas próprias vidas. No entanto, esse forte senso de individualismo é temperado por um senso igualmente forte de responsabilidade social. Os holandeses entendem que a verdadeira liberdade vem com obrigações, tanto para consigo mesmo quanto para com a comunidade em geral. Esse equilíbrio intrincado entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo se reflete no termo holandês gedogen. Traduzido livremente como tolerância ou condescendência, gedogen significa uma abordagem pragmática em que certas atividades, embora tecnicamente ilegais, são toleradas dentro de uma estrutura de regulamentação e controle. Esse conceito é fundamental para entender a abordagem holandesa em relação a questões como o uso de cannabis e a prostituição. A atitude tolerante da Holanda não é um fenômeno recente. Está profundamente enraizada no tecido da sociedade holandesa, com raízes na história de liberdade religiosa do país
e em sua tradição de diálogo aberto e debate. Do século XVI em diante, a Holanda serviu como um refúgio para minorias religiosas que fugiam da perseguição, fomentando uma cultura de tolerância e aceitação. Esse contexto histórico moldou a mentalidade holandesa, incentivando uma visão pragmática e realista das questões sociais. Em vez de recorrer a julgamentos moralistas ou proibições gerais, os holandeses tendem a abordar questões complexas com foco em encontrar soluções práticas que minimizem os danos e maximizem o bem-estar individual. A política de drogas da Holanda, muitas vezes chamada de política de tolerância, é talvez o exemplo mais conhecido da abordagem pragmática do país para questões sociais. Esta política é frequentemente citada em debates internacionais sobre a regulamentação de drogas. Ao contrário da crença popular, a cannabis não é legal na Holanda. No entanto, a posse e o consumo de pequenas quantidades de cannabis são descriminalizados, o que significa que não são considerados crimes. No entanto, a posse e o consumo de pequenas quantidades de cannabis são descriminalizados e sua venda é tolerada em coffee shops licenciados, sob regulamentações rígidas. Esses estabelecimentos são um marco cultural em cidades como Amsterdã. A lógica por trás dessa política está enraizada na redução de danos. Ao permitir um ambiente controlado para o consumo, o governo busca minimizar os riscos associados ao uso de drogas. Ao regulamentar a venda de cannabis, o governo holandês visa separar o mercado de drogas leves do tráfico de drogas pesadas, minimizar a perturbação da ordem pública e fornecer acesso a ambientes controlados para consumo. Isso também ajuda a reduzir a criminalidade associada ao tráfico de drogas. Os coffee shops são obrigados a cumprir regulamentações rígidas em relação a limites de idade, quantidades máximas de compra e publicidade, garantindo um grau de controle e supervisão. Essas regras são essenciais para manter a ordem e a segurança pública. A abordagem holandesa em relação à cannabis não é isenta de críticas. Alguns cidadãos e políticos acreditam que a política pode ter consequências negativas. Alguns argumentam que ela envia a mensagem errada, particularmente aos jovens, e contribui para o aumento do turismo de drogas. Este tipo de turismo pode trazer problemas adicionais para as comunidades locais. Outros apontam para os desafios de regular a cadeia de fornecimento e prevenir a exportação ilegal de cannabis. A fiscalização constante é necessária para evitar que a cannabis saia do país ilegalmente. O governo holandês reconhece esses desafios e avalia e ajusta continuamente suas políticas em resposta a novos desenvolvimentos e percepções. A flexibilidade é uma característica-chave da política de drogas holandesa. Apesar das críticas, o modelo holandês tem sido influente na formação de debates globais sobre políticas de drogas. Muitos especialistas em políticas públicas olham para a Holanda como um exemplo de inovação. Muitos países estão agora explorando abordagens alternativas para o uso de drogas, afastando-se de medidas punitivas e caminhando para estratégias de redução de danos. Este movimento global reflete uma mudança na percepção sobre o uso de drogas. A experiência da Holanda serve como um estudo de caso valioso, destacando os benefícios e desafios potenciais da descriminalização e regulamentação. O mundo continua a observar e aprender com a abordagem holandesa. A prostituição, frequentemente apelidada de a profissão mais antiga do mundo, é outra área onde a Holanda adotou uma abordagem pragmática e regulamentada. A abordagem holandesa é frequentemente vista como um modelo de como lidar com uma questão social complexa de maneira prática e humana. Em 2000, a Holanda se tornou um dos primeiros países do mundo a legalizar e regulamentar totalmente a prostituição, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho das profissionais do sexo e combater o tráfico humano. Esta decisão foi baseada em anos de debate e pesquisa sobre a melhor forma de proteger os direitos das trabalhadoras do sexo.
A legalização da prostituição na Holanda foi impulsionada pelo desejo de tirar o comércio sexual das sombras e colocá-lo em um quadro jurídico onde pudesse ser regulamentado e monitorado. Isso permitiu que as autoridades tivessem um controle maior sobre a indústria e pudessem garantir que as leis fossem cumpridas. O governo holandês acreditava que a legalização empoderaria as profissionais do sexo, permitindo que elas operassem legalmente, pagassem impostos e acessassem benefícios sociais. Isso também ajudaria a reduzir o estigma associado ao trabalho sexual, tornando mais fácil para as trabalhadoras buscarem ajuda quando necessário. Além disso, esperava-se que a legalização tornasse mais fácil identificar e combater o tráfico humano e a exploração dentro da indústria. As autoridades poderiam focar seus recursos em casos de abuso e exploração, em vez de perseguir trabalhadoras do sexo que operam legalmente. A legalização da prostituição na Holanda é uma questão complexa e controversa. Embora tenha havido muitos benefícios, também surgiram novos desafios e críticas. Os defensores argumentam que ela melhorou a segurança e as condições de trabalho das profissionais do sexo, reduziu o crime e a perturbação da ordem pública e tornou mais fácil lidar com questões como o tráfico humano. Eles apontam para estatísticas que mostram uma redução nos crimes violentos e uma maior cooperação entre as trabalhadoras do sexo e a polícia. Os oponentes, no entanto, argumentam que ela pouco fez para melhorar a vida das profissionais do sexo, muitas das quais ainda estão vulneráveis à exploração, e levou a um aumento no turismo sexual. Eles também destacam que a legalização não eliminou completamente o mercado negro e que muitas trabalhadoras ainda operam fora do sistema legal. O governo holandês continua a monitorar e avaliar os efeitos de sua política de prostituição, fazendo ajustes e refinamentos conforme necessário. Isso inclui a implementação de novas leis e regulamentos para abordar problemas emergentes e garantir que a indústria permaneça segura e justa para todos os envolvidos. O debate em torno da prostituição continua, refletindo as complexidades de equilibrar as liberdades individuais com as preocupações sociais. A sociedade holandesa permanece dividida sobre a melhor abordagem, e o diálogo contínuo é essencial para encontrar soluções equilibradas. A experiência da Holanda serve como um estudo de caso para outros países que lutam contra os desafios de regulamentar o comércio sexual. Observando os sucessos e falhas da abordagem holandesa, outras nações podem aprender e adaptar suas próprias políticas para melhor atender às necessidades de suas populações.